Quero compartilhar com vocês rapidamente. Nós já tivemos essa mensagem pela manhã, mas eu creio que se Deus te trouxe aqui, se o Espírito Santo de Deus te trouxe, é porque você também precisa ouvir sobre família. É porque você nessa noite precisa sair daqui sem dúvida alguma que família é presente de Deus. Família, a sua geração, a sua descendência. Deus quer continuar te lembrando cada vez mais que Ele é um Deus que faz muito mais abundantemente daquilo que pensamos e planejamos. Deus quer fazer algo na sua família e eu creio nisso, amém? Creio, Ele já está fazendo, o Espírito Santo já está trabalhando contigo. E quando nós orávamos nessa semana para falarmos sobre família aqui na igreja, nessa noite tão especial da gravação, que bênção. Nesse ambiente de adoração, Deus tem nos incomodado para que a gente, considere uns aos outros como familiares. É um desafio da igreja, irmãos. Porque muitas vezes nós verbalizamos, mas exercitarmos isso na prática é um grande desafio para mim e para você. Entendermos na nossa vida neste mundo os altos e baixos que muitas vezes nos adentramos. Eu não sei como é que está o teu coração aqui nessa noite, mas o Deus que te ama, o Deus que te ama de tal maneira que deu seu único filho, para que você tivesse vida e vida eterna, te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele continuará te amando e que Ele vai cumprir as suas promessas na vida da sua família, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis no capítulo 12, de 1 a 9, a gente vai refletir um pouquinho sobre lidando com os altos e baixos da vida, família. Isso serve para a igreja, a gente está aqui, lidando com os nossos altos e baixos. O pastor Bruno comentou o desafio que a gente tem de caminharmos juntos, de sonharmos juntos. Mas eu creio que lidar, com buscar a estabilidade, o equilíbrio na nossa vida no dia a dia, nos nossos desafios financeiros, na tua vida ministerial, nos teus negócios, é a pergunta que pode estar latente aqui nessa noite: como lidar com tudo isso? E eu quero compartilhar com você e lembrá-lo sobre a história de Abrão, que depois se tornou Abraão. Eu creio que a história de vida dessa família nos faz lembrar nessa noite e nos ensinará que nós podemos sim continuar caminhando, confiando nas promessas de Jesus para as nossas famílias, amém? Então faça desse momento, continue esse mesmo espírito de adoração, que a palavra de Deus possa te alimentar. Nós queremos que ela é viva, eficaz, ela entra no nosso íntimo, na divisão de alma, corpo e espírito, e ela nos traz a vontade de Deus. Eis aqui a vontade de Deus através da sua palavra. Gênesis 12, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. E Abrão tinha 75 anos quando ele partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as suas riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Mas quando chegou a Canaã, Abraão atravessou o país que chegou até Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Então naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, nós continuamos, Senhor, com os nossos corações abertos
Ó Deus, para o teu agir, o agir sobrenatural que já vem seguindo aqui, desde o momento que o Senhor nos incomodou para que estivéssemos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe, ó Pai, para um ambiente de adoração. Senhor, Tu nos trouxe para lembrar que Tu és um Deus que restaura. Então a nossa oração, ó Deus, que nesse ambiente de adoração continue agindo, Senhor. Traga restauração, traga salvação nessa noite, neste lugar. Traga reconstrução de famílias aqui neste lugar. Ó Senhor, continua agindo, ó Deus, de uma forma sobrenatural em nosso meio, através da Tua palavra que nos ensina, que nos direcione, e que Teu Espírito Santo Consolador nos faça compreender a palavra que o Senhor separou para as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, lidando com os altos e baixos da vida, nós trouxemos esse texto para a gente compartilhar nessa noite a história de Abrão. Eu creio que Abrão, quando foi chamado, e o texto diz que ele tinha 75 anos. Olha para a sua vida nessa noite, teu momento de vida, tua idade. Com certeza, sem titubear, eu posso te dizer, Deus pode começar a fazer algo sobrenatural na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Abrão tinha 75 anos. Quais eram os desafios de Abrão? Enfrentar os desafios da sua vida no momento em que ele poderia estar mais tranquilo. O momento em que ele poderia falar, olha, já fiz o que eu tinha para fazer. O texto bíblico diz que ele já havia juntado riquezas, já tinha o seu patrimônio, a tua situação financeira era estável. Ele se dava muito bem com o teu sobrinho, o Ló, que morava com ele, filho do seu irmão. E até então, tanto ele, Abrão, quanto Sarai não tinham filhos. Mas um dia Deus chamou aquele homem e diz, olha, eu vou criar um grande povo através de você. E ele, com seus 75 anos, tem o desafio de ouvir o chamado de Deus e seguir em fé, caminhando em direção a um Deus que o chamou. Qual era o desafio? Quais eram os desafios? Pegar a sua família, sair da zona de conforto, do seu ambiente seguro, crer numa promessa de algo que se tornaria uma realidade, mas ele não sabia quando. Algo não muito diferente da nossa jornada espiritual. Eu quero te lembrar isso, se você tem buscado viver uma vida no sobrenatural de Deus, essa vida precisa ser direcionada pela fé. Eu creio que o exemplo da fé de Abrão nos incomoda, o Espírito Santo vai nos direcionar, e eu creio que nós, como família, teremos respostas para saber como lidar diante dos altos e baixos, como fazer para manter o equilíbrio na vida diante dos altos e baixos. Aqui a experiência de Abrão traz alguns ensinamentos para a gente. Eu creio que o primeiro deles, quando a gente olha para esse texto, irmãos, e a gente declarou, a gente cantou aqui nessa noite, que as suas promessas não falharão, é o Deus que cumpre, e Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abrão, amém? Mas Ele cumpriu primeiramente porque tem um ensinamento e um aprendizado que eu e você precisamos ter nessa noite. Eu e você precisamos obedecer ao Senhor. Não tem vida sobrenatural com Deus, irmãos. Não tem como nós entrarmos nesse transcendente da espiritualidade. É isso, o homem espiritual, ele entende essas coisas, e o homem normal não consegue entender, porque Deus se manifesta no transcendente de uma maneira espiritual. Mas eu e você precisamos estar sensíveis a obedecer ao Senhor. Deus chama cada um de nós, nos chama como igreja, como família relevante nessa noite. Primeira coisa para nos lembrar, eu e você precisamos obedecer o chamado de Deus na nossa vida, amém? Obedecer é o primeiro passo, irmãos, para vivermos as profecias, vivermos as promessas, de tal forma que elas se cumpram nas nossas vidas. Qual é a nossa disposição para obedecer ao Senhor? Obedecer ao Senhor pode ser largar tudo o que você tem no teu momento de vida. Obedecer ao Senhor precisa ser um exercício, e pode ser um exercício de rever hábitos, escolhas, prioridades. Mas o Espírito de Deus nos ensina nessa noite que eu e você, se queremos viver uma vida sobrenatural no íntimo do Senhor, nós precisamos obedecer o chamado de Deus. Deus chama a Abraão, Deus faz as promessas a Abrão. Abrão, nesse momento ainda, Abrão obedece ao Senhor e sai. Mas existem barreiras que muitas vezes têm impedido o povo de Deus a obedecer ao Senhor.
Eu olho para o texto, o profeta Isaías, lembrando disso, capítulo 1, 18 a 20, o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, se forem humildes e me obedecerem. É palavra de Deus profética para a minha vida nessa noite, amém, irmãos? Se eu e você queremos vivenciar e obedecer ao Senhor, precisamos deixar de lado o pecado que de tão perto nos rodeia, os nossos hábitos, aquilo que está por debaixo do tapete da nossa vida espiritual. Precisamos deixar com que o Senhor limpe e possamos obedecê-lo, amém? E o texto diz aqui de Isaías ainda: se vocês forem humildes, vocês comerão das coisas boas que a terra produz, mas se forem desobedientes, vocês morrerão. Eu sou o Senhor, eu falei. Palavra de Deus para a vida da gente, das nossas vidas. Como fazer para manter o equilíbrio diante da estabilidade? Obedecer. Mas quando a gente olha para esse texto, irmãos, da vida de Abrão, ele pega, e estudiosos dizem que ele caminhou praticamente 2.400 quilômetros nessa jornada. Eu quero entender que além de obedecer, o texto bíblico nos ensina que nós precisamos acreditar no chamado do Senhor, acreditar que Ele é o Deus que nos chama, que Ele cumpre e que Ele vai fazer isso se realizar na nossa vida. Acreditar é ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos uma geração, alguns dos mais jovens aqui, a geração do imediatismo, de que tudo é muito rápido, de que o transacional, do que a inteligência artificial cria, e muitas vezes a gente pensa que no espiritual tudo é dessa forma. Não, tudo no espiritual é no tempo de Deus. Eu e você precisamos, além de obedecer, precisamos acreditar. Essa noite, irmãos, é tempo de nós renovarmos a nossa fé em Jesus, renovarmos a nossa fé em Deus, amém? Obedecer, acreditar. Fé, o autor aos Hebreus diz que, no capítulo 11, que a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que nós esperamos. É a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Foi pela fé que pessoas conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Ele deixou o seu próprio país sem dar, nada a deixar para trás. 75 anos. Como está o nosso relacionamento com Deus nesse momento de ciclo de vida? Eu e você precisamos obedecer, acreditar, mas precisamos também, meus queridos, cooperar com a vontade de Deus. Deus diz a Abraão, dizendo o seguinte: olha, sai da terra, da tua parentela. Ele faz todo o planejamento logístico dele, todos os seus suprimentos, vai em fé, mas ele coopera com Deus. Ele fala: Senhor, eu vou cooperar com o seu plano. Querido, para que Deus realize a sua vontade plena na sua vida e na minha vida, nós precisamos cooperar com Deus. Nós precisamos facilitar o agir sobrenatural de Deus. Isso trazendo para nós como igreja, trazendo para nós como família. Se queremos encontrar o equilíbrio em meio às provações da vida, entre altos e baixos, abra o teu coração. Abrir o teu coração é cooperar com Deus que restaura, com Deus que vai fazer mudança na sua família, e que você vai poder declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Coopere com Deus. Muitas vezes nós buscamos e entramos em momentos de tensão. Poxa, mas meus filhos, a minha nora, o meu genro, a minha geração não quer ir para a igreja. Mas coopere com Deus no dobrar de joelhos. Coopere em Deus no movimento de oração e de adoração. E espere o agir de Deus que restaura, o agir de Deus que traz vida, e o agir de Deus que traz paz para a sua vida, amém? Cooperação com o que Deus quer fazer. Facilite o agir de Deus na sua vida. Queridos, Abrão, na primeira dificuldade que ele teve, ali no capítulo 12, o texto bíblico diz que houve fome para onde ele foi. E ele inventou de dar uma descidinha no Egito. Ele inventou de fazer as coisas conforme o propósito dele. Deu na telha de Abrão.
E o texto bíblico diz que ele chegou no Egito e Sarai era muito bonita, e ele começa a primeira escorregada de Abrão. Ele também teve altos e baixos. Ele olha para sua esposa e diz o seguinte: olha, você é muito bonita, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, etc, e a gente vai resolver isso. E no fim aquilo só deu coisa errada, ele acabou entrando numa situação constrangedora, mas Deus era um Deus que estava com ele, até nesses momentos de baixos. Eu quero te lembrar que Deus está contigo. Eu não sei qual é o teu momento de vida, se você está num momento de baixa relação com Deus, mas essa é a noite de você partir para um outro degrau de espiritualidade com Deus, porque Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus age na vida de Abrão, restaura ali, ataca o rei passa por dificuldades, ele sai daquela situação e volta. A primeira vacilada de Abrão, ele se colocou numa situação difícil. E muitas vezes é na nossa vida quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Sinta a direção do Espírito de Deus. Coloque no altar de Deus a sua família. Coloque no altar de Deus os seus negócios. Coloque no altar de Deus o seu ministério, a sua igreja. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor me direcione. Eis-me aqui, envia-me a mim. Coopere com Deus. Eu já estou terminando. Mas somado à questão de obedecer, de confiar e de cooperação, eu e você precisamos ter uma disciplina. Todo projeto de Deus na vida dos seus filhos requer disciplina, requer prioridade. Queridos, não tem como lidar com as coisas espirituais no nível de prioridade 2, 3. Se a sua vida espiritual tem se limitado a encontros dominicais, que o Espírito Santo de Deus traga renovo para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que os seus sonhos, que os seus dons sejam renovados na presença de Deus, que você saia daqui renovado, porque Deus é um Deus que quer agir em você, lembrar que Ele tem um propósito nesse mundo através de você. Abraão teve foco. O texto diz que ele saiu, mas saiu diante de um foco, crendo naquilo que Deus haveria de fazer. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Irmãos, esse homem, ele teve uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Estou terminando. E Abraão foi pai com 100 anos. Eu não sei qual é o tempo de Deus para a sua vida, mas tenha a sua fé renovada nessa noite. Deus vai cumprir os seus planos. Aquele homem que tinha sonhos, a primeira vacilada de Abraão foi ter ido ao Egito. A segunda, a gente sabe que ele, num momento de desespero, quis fazer algo. A equipe de louvor pode vir à frente. Quis fazer algo conforme a vontade dele. E tem um filho com Agar, e é um dos maiores problemas que a humanidade sofre até hoje, foi por uma decisão errada ali, equivocada de Abraão. A história de toda a confusão entre israelitas e árabes que existe até hoje. A descendência de Ismael, o filho de Abraão com a sua empregada. Então eu gostaria de te alertar também, toma cuidado com a consequência das suas decisões. Por escolhas. Determinadas escolhas levarão problemas para a sua vida, levarão problemas para as pessoas que estão ao seu lado, levarão problemas para a sociedade e para o mundo. E a gente vê o mundo sofrendo por determinadas circunstâncias, ali por uma decisão de Abraão também. Mas Deus continuou cumprindo o seu querer. Deu aquele homem, ele teve a bênção da paternidade com 100 anos. Capítulo 21, versículo 5 de Gênesis. Abraão morreu, irmãos, com 175 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que do chamado de Abrão, ali em Gênesis 27, Deus muda o seu nome, ele passa a ser Abraão, sua mulher passa a ser Sara ao invés de Sarai, e Deus continua a agir naquele homem, e é aqui através da linhagem de Abraão, que Deus fez uma grande nação, o povo de Israel, e do povo de Abraão nasceu Jesus, a quem nós somos adotados, e agora nós somos chamados povo de Deus, pela promessa que Deus cumpriu na vida de Abraão. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, amém? Nós somos adotados através de Jesus. Talvez você tenha até nasceu num lar aqui judaico, não. Mas o fato é, nós somos escolhidos como povo de Deus através da linhagem de Abraão e em diante até Jesus Cristo. E em Jesus nós somos considerados só um povo. E aí quando eu olho o chamado de Abraão, irmãos, que Deus fala, olha, eis que através de você vou fazer um grande povo. Já era um pré-anúncio daquele que seria o rei dos reis, da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, a qual nós oramos e adoramos nessa noite, amém?
Então você fez a melhor escolha. E se não fez, essa é a noite de você escolher, amém? Feche os seus olhos. Nós cantaremos agora uma adoração, um louvor aqui, um momento de adoração. Nós estamos terminando. Mas eu quero que você pense nisso, para que nós consigamos lidar na nossa vida com altos e baixos, na nossa família espiritual como igreja. Nós precisamos obedecer, nós precisamos confiar, nós precisamos focar, nós precisamos colaborar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo tocar no teu coração, abra o seu coração. Se você tem caminhado distante desse Deus, que é o Deus de Abraão, Deus que cumpre as suas promessas, nós contamos aqui, olha, as suas promessas jamais falharão, amém? Que você possa entender, Deus manifestará a vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a noite, irmãos, de que pecados precisam ser colocados na presença de Deus, que dons precisam ser renovados na presença de Deus, para que este mundo, irmãos, tenham melhores cidadãos, eu e você, homens e mulheres, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a fazerem diferença no mundo. O mundo precisa de Jesus. Nós ficamos tão impactados, com a cena de abertura na semana passada ali das Olimpíadas, aquela situação constrangedora da ceia do Senhor. Mas sabe o que eu quero te lembrar, irmãos? A França precisa reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? A França tem missionários cristãos que estão lá. Então, às vezes a gente entrar também ali numa linha de questionar e nas nossas mídias sociais, que nós precisamos orar, que o Senhor mande aqui da família Relevância, das nossas igrejas, missionários, para que o francês, para que o israelita, para que seja lá qual povo reconheça que só o Senhor Jesus é o Senhor, amém? Entenda como você pode fazer parte disso. Essa é a noite de você sair um degrau na tua vida espiritual, deixando de lado as coisas baixas e migrando para um relacionamento íntimo com o Senhor. Irmãos, essa foi a palavra de Deus através do profeta Jeremias, num momento difícil de muitas famílias de Deus. Eles haveriam de ir para o exílio babilônico, mas Deus olha para eles e diz o seguinte: olha, façam o melhor de vocês nas suas famílias. Se você está feliz, bate palmas para Jesus. Pastor Bruno, vem cá. A Ele toda a honra, toda a glória. Parabéns, equipe de adoração. Tamo juntos.